Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. A vitória está em ti.
Bem, meus amados e queridos irmãos, quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Você, internauta, você que nos ouve através da rádio web aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, que a bênção de Deus possa estar sobre sua vida, que você possa se deleitar na palavra de Deus. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você professor, você que é um admirador do estudo da palavra, então fique conosco. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você pode até compartilhar com outras pessoas para que sejam abençoados através desse estudo maravilhoso. Nós estamos tratando da lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz o tema A Verdade que Liberta. E por certo, esta mensagem interessa, é importante para todos nós. Então vamos para a leitura bíblica da lição, baseada no Evangelho segundo João, capítulo 7, começando pelo versículo 16, assim nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Vamos ler também nesta oportunidade o versículo 37 e 38, que assim nos diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ainda no capítulo 8, versículos 31 e versículos seguintes, assim nos diz a palavra: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nós estamos diante de uma lição que nos traz um tema muito atual e importante: a verdade que liberta, não é? A verdade que liberta. Esta palavra realmente vai falar muito profundamente, pois vivemos em um mundo onde a mentira quer prevalecer. Nós vivemos aqueles dias que o espírito do anticristo está operando na terra. E a Bíblia diz que, porque muitos não quiseram crer na verdade, Deus os enviaria à operação do erro. Está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. E nós estamos vendo que a operação do erro, da mentira, está campeando sobre a terra. Mas nesta oportunidade, se faz necessário que digamos aos nossos alunos que ainda há uma verdade absoluta. Ainda há uma verdade que liberta, ainda há uma verdade na qual podemos confiar. Nos meios acadêmicos se ensina que hoje não há mais uma verdade absoluta, senão relativa. O relativismo tem tomado conta, essa ideologia maléfica tem dominado as mentes e já alguém diz: o que é verdade para você não pode ser para mim, ou o que é mentira para você pode ser verdade para mim, e assim por diante. Não há uma verdade absoluta, só há uma verdade relativa. Esse é o ensino do mundo, sob o domínio do espírito do anticristo, que é o iníquo, o sem lei, aquele que não tem a verdade. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Então é esta verdade que liberta. Pois bem, nesse discurso, Jesus vai exatamente
se apresentar como aquele que é a verdade, e a verdade absoluta, a verdade que liberta. E é importante a gente observar que nessa sequência de estudos no Evangelho de João, né, o Senhor Jesus fala aos judeus, quando estava em Jerusalém, né, no 3º ano do seu ministério, por ocasião da festa dos tabernáculos. Então Jesus vai fazer ali o seu discurso, o seu sermão, para abordar para eles na festa. Entre os dias 15 e 22 do 7º mês acontecia essa festa, e era uma festa presencial, obrigatória, a presença de todos. Está lá em Deuteronômio 16:16. Todo varão deveria comparecer nessa festa, não podia comparecer vazio, né, sendo a festa da colheita. Término da colheita, então cada um levava aquilo que eles tinham adquirido e apresentavam ao Senhor, habitavam em cabanas e ali relembrava a gratidão a Deus, né, pela sobrevivência, pelos cuidados de Deus. Em Números 23:43 você encontra que nessa festa eles agradeciam ao Senhor. Bom, então Jesus está no ano chamado Ano da Oposição. Na lição passada nós vimos que os primeiros anos de Jesus foi o ano, né, o ano da aceitação, o ano da popularidade, Jesus fazendo milagres. Ele começa seu ministério fazendo milagres, transformando água em vinho, e aí ele vai operando um milagre após outro, e a sua popularidade vai aumentando cada dia, a multidão vai aumentando cada vez mais. Mas, a partir do capítulo 6, quando Jesus dá aquele discurso pesado, forte, que a multidão foi saindo um após outro, e Jesus se virou para os discípulos: e vós também não quereis ir? E aí Pedro, mais uma vez, recebe a palavra e diz: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra, ou as palavras de vida eterna. Então, a partir daquele momento, né, que a multidão se afasta, que os fariseus observam que Jesus começa a mudar a popularidade para a rejeição, eles começam a tramar, fazer planos para matar Jesus, para prender Jesus. Daí nós chamamos que a partir daí, capítulo 7, capítulo 8 em diante, Jesus entra no ano da oposição. Isto é notório na vida de todos aqueles que lideram, e até nos pais de família, né? Os filhos vão crescendo e os pais vão criando e vão domesticando e vão dando aquilo que eles precisam, e é aquele amor, aquele carinho. Mas quando vai chegando, né, para a adolescência, para a juventude, que os pais começam a exigir, a doutrinar, né? Então muitos deles ficam enfurecidos, e aí muda a aceitação para a oposição, né? Em muitos lares. E nas igrejas não é diferente, no ministério de Jesus não foi diferente. Os primeiros anos sempre é o ano da popularidade, é o ano da aceitação, né? Aqueles que estão até afastados, desviados, e se aproximam e chegam e, né, demonstram aquela aprovação, aquela aceitação. Depois, quando se começa a colocar a casa em ordem, vem a oposição. E foi assim com Jesus. Jesus começa fazendo milagres, maravilhas, mas depois ele precisa doutrinar, mostrar o caminho, a realidade, como os seus discípulos deveriam segui-lo, como a multidão deveria se arrepender, se converter. E aí começa o ano da oposição, o crescimento do número de adversários de Jesus aumenta. Veja que na sua própria casa havia oposição. Jesus vai para essa festa, mas se você ler do capítulo 7, de 1 a 10, você vai ver que Jesus já vai sem a sua família, né? Jesus vai sem a companhia dos seus irmãos, vai sozinho para a festa, porque até em casa ele já sofria oposição. Jesus está nos ensinando aí uma preciosa lição. E ali no templo, Jesus começa a dar o seu sermão e vai se apresentar, né, se identificando como a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ora, no Evangelho segundo João, nós temos várias declarações de Jesus, né, ele se apresentando exatamente como aquele que é, né, aquele que pode dizer: eu sou.
capítulo 6, versículo 35, ele já disse: eu sou o pão da vida. Né? Essas declarações de Jesus são uma plena evidência da sua deidade, da sua divindade. Né? Então, Jesus diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. Capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. É Deus, o Elohim, exatamente se apresentando como aquele que age, como aquele que faz, como aquele que é, aquele que tem deidade, divindade. Pois bem, e quando Jesus começa a apresentar a sua divindade, os fariseus levantam um movimento testificando de que Jesus não podia se dizer Deus, se apresentar como eu sou, já que no Antigo Testamento nós encontramos exatamente quando Deus mandou Moisés se apresentar a Faraó e disse: diga que eu sou o que sou. E eles então entram em questionamento. Por que Jesus então ia se apresentar como Deus? Ele tinha que ter pelo menos algumas testemunhas para provar que ele realmente era divino, era Deus. E aí inicia-se um movimento para matar Jesus, para prender Jesus. Capítulo 7, versículo 1, versículo 25, versículo 44, nós vamos ver esta peleja, os fariseus contra Jesus, questionando, buscando exatamente na lei mosaica. Eles vão buscar lá o testemunho de que em Deuteronômio 17:6 dizia que só pode ser considerado verdadeiro um testemunho se houver 2 ou 3 testemunhas. Mas o próprio Deus já reafirmava que Jesus era Deus. Nós temos a reafirmação de Jesus em Mateus 18:16, confirmando esta palavra, que realmente um testemunho só é verdadeiro se tiver 2 ou 3 testemunhas. Mas o próprio Deus testificou de Jesus: este é o meu filho amado em quem me compraz. No batismo, lá no Monte das Oliveiras, então o próprio Deus estava confirmando. E os milagres de Jesus aprovavam a sua divindade. Aqueles que receberam os milagres comprovavam que Jesus realmente tinha operado algo sobrenatural. Pois bem, mas Jesus nos traz aqui uma lição preciosa quando ele evoca testemunho de Deus, testemunho da sua doutrina. Ele está nos mostrando que é necessário, somente através se pode realizar um julgamento aquele que tem pleno conhecimento dos fatos. Jesus evoca este princípio. Você só pode testemunhar uma coisa se você tiver realmente um pleno conhecimento dos fatos. Se você dominar os fatos, senão você não pode testemunhar. Quando alguém é chamado para testemunhar, se ficar tubiando nas palavras, uma hora falando uma coisa, outra, o testemunho é considerado nulo, negativo. Pois bem, Jesus nos ensina esse princípio e ele mostra o Deus onisciente que confirma o seu ministério por várias vezes, e os fariseus estavam equivocados. O testemunho de Jesus não era algo isolado como pensavam, mas tinha testemunho do Filho, tinha testemunho do Pai, tinha testemunho do próprio Cristo, tinha testemunho das pessoas que receberam o milagre. Os fariseus não tinham os dados necessários para fazer um julgamento. Não sabiam nem de onde Jesus tinha vindo, nem para onde ele ia. Então não podiam fazer juízo de Jesus, como diz lá em João 8:14. Mas está levantado o questionamento. E o mais lindo é que a partir do versículo 31, Jesus vai dizer para eles: olha, é muito importante isso. Ele diz, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe
Somos descendência de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como diz, sereis livres. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus se apresenta aqui como a verdade que liberta. Jesus busca que os judeus entendessem essa verdade, que ele era a própria verdade, que ele era a verdade que liberta. Infelizmente, eles não entenderam esta palavra e perderam uma grande oportunidade. Mas o Senhor Jesus mostra aqui como a verdade. A palavra verdade na Bíblia tem um peso muito profundo, não é? A verdade nas Escrituras está diretamente relacionada ao caráter de Deus, ao caráter da sua palavra, a revelação plena de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento. Verdade, emet, é fidelidade, é constância. Deus é a fonte absoluta de toda a verdade, e tudo dele emana da verdade. Tudo que vem dele é verdadeiro. Glória a Deus. Ele é a rocha. Nas suas obras, as suas obras são perfeitas, disse Deuteronômio, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Ele é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Então, desde o Antigo Testamento, a verdade está atrelada a Deus, está atrelada à sua palavra, está atrelada à pessoa de Jesus. Isto é maravilhoso, não é? E a Bíblia, ela é verdade como palavra de Deus. Lá em São João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Antigo Testamento, Salmo 119, o verso 142, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Em Cristo a verdade está revelada, A verdade em Jesus não é apenas um conceito, mas é uma realidade viva, distinta. Em Jesus está a verdade pura, plena, absoluta. No Novo Testamento, a palavra para a verdade, aletheia, significa aquilo que é real, autêntico, aquilo que está revelado plenamente. E Jesus é esse verbo, a palavra que se revelou, que se humanizou. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. João 1,14 está esta revelação maravilhosa. Depois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. É exatamente por esta afirmação que os judeus não entendem, porque ele está se apresentando como Deus, mas aí está a manifestação da deidade de Jesus. Ele, sendo Deus, se fez homem, mas nunca perdeu a sua deidade. Glória ao nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Evangelho de João 14:6. Então, Jesus está apresentando aqui exatamente a verdade que liberta. A verdade que pode levar o homem ao céu. A verdade que conduz o homem à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. A verdade está presente na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo opera. Ele é chamado Espírito da Verdade. Jesus disse que o mundo não pode receber. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Evangelho segundo João 14:17. Então o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Se você não tem mais em que confiar, nós estamos vivendo em um mundo de decepções. E muitas pessoas dizem: eu não sei mais em quem crer, eu não sei mais em quem confiar. São tantas decepções.
Eu quero te apresentar nesta revelação da palavra, neste discorrer desta mensagem, Deus como a verdade, a palavra como a verdade, o Espírito Santo como o Espírito da verdade e Jesus como a verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui está a mensagem, glória a Deus, exatamente que nos leva à libertação, a verdade que liberta. E aquele que crê nesta mensagem, aquele que aceita essa mensagem, se deixa ser liberto por ela. A conduta dessa pessoa passa a ser uma conduta de verdade. A verdade não é apenas algo que se conhece, mas algo que se vive. Aquele que está liberto, então passa a viver esta verdade. Os seguidores de Cristo devem andar na verdade. Paulo disse aos Efésios: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aos Efésios 4, 5. Porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 1, 3 e 4. Então, quem ouve esta palavra e aceita esta palavra é a verdade que liberta, o Espírito Santo liberta, Jesus liberta. Deus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que liberta, a palavra é a verdade que liberta, o Espírito é o Espírito de verdade que liberta. E o homem passa a andar e a viver na verdade. Então, por isso o tema da lição de hoje é a verdade que liberta. Então, meus queridos, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração, que você possa entender a necessidade desta libertação. Os judeus não entenderam. Quando Jesus falou desta verdade, eles ficaram confusos. Mas Jesus estava trazendo para eles uma verdade maravilhosa. Olha, em João 7, 38 e 39, Jesus falou do Espírito Santo sobre aquele que crê nesta verdade. Jesus disse: olha, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aí você vai desfrutar de uma vida plena, uma vida livre, dominada pelo Espírito. Jesus fala aqui de um rio caudaloso, transbordante, que fala de vida, de subsistência, de movimento, de ruído, de energia, de destinação e renovação. É isto que um rio de água viva pode produzir. É isso que o Espírito Santo vai produzir na vida daqueles que crê nesta verdade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê nesta verdade, rios de água viva fluirão do seu interior. Que coisa maravilhosa! Assim deve ser, uma igreja, e realmente cada crente viver esta vida avivada pelo Espírito Santo. Um lago em si mesmo é parado. Já observou que o lago, a lagoa é parada? Não compartilha, não tem saída, é centrada em si mesmo e vive só para si. Na história da igreja, o livro de Atos anuncia a trajetória de uma vida de grande poder. Atos 4, 33 diz que os discípulos davam testemunho com grande poder. Então, Deus quer que nós vivamos esta vida plena, uma vida livre, uma vida onde o Espírito Santo tem livre acesso, flui, produz força, poder, vida, subsistência, mas só tem direito a esta vida quem crê nesta verdade que liberta. Nosso objetivo é que você entenda que não há libertação sem crer nesta verdade, sem aceitar esta verdade, sem permitir que esta verdade se torne verdade no seu falar, no seu viver, no seu andar. Mas se você permitir, é cada um de nós que permitimos, aí, primeira bênção, o Espírito de Deus vem sobre nós como este rio caudaloso, aleluia, como este rio transbordante, com vida, com subsistência, com movimento, com ruído, com força, com energia, com renovação. E você vai ver que vale a pena aceitar esta libertação gloriosa que só Jesus pode fazer
na vida do homem. Deus te abençoe. Que esta palavra encontre guarida no seu coração. Jesus, a verdade que liberta, seja uma realidade na sua vida. Oremos então ao Senhor. Pai, ministramos mais uma vez a Tua palavra. Aqueles que a ouviram, Senhor, que possam crer nesta verdade que liberta, pois o próprio Deus é a verdade. A palavra é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade. E o Jesus que nós pregamos, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se revela, Jesus, para cada um. Entendemos que só uma revelação da Tua parte é que pode fazer o homem aceitar esta verdade e viver esta verdade. Então ajuda cada um dos Teus filhos, aqueles que ainda não Te conhecem, se manifesta, se revela para eles também. Ajuda esta pessoa que está recebendo esta palavra. E assim como alguns creram em Ti, Senhor, que eles também creiam. Assim como a Tua igreja, esta multidão de salvos só se tornaram libertos porque creram nesta verdade. Ajuda a cada um a crer, a aceitar e viver esta vida plena que só o Senhor pode dar. Querido Pai, nós Te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família que ouve a Tua palavra. Esta verdade liberta. E nós cremos que durante esta mensagem, vidas estão sendo libertas em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi bom estar com você. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Este programa volta no próximo sábado, neste horário. Fique aí ouvindo mais um belo hino. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido, viver apenas da verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos os salvos subirão. Desperta, ó amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera, em Deus espera.
que essa palavra é verdadeira, por isso espera, em Deus espera. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera, em Deus espera. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera.